Para o cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio e a verdadeira paz. Para o sedento, eu sou a água pura. E para o faminto, eu sou o pão que satisfaz. Para quem não sabe mais para onde ir, eu sou o caminho certo. Para quem não sabe mais viver, eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. Onde você estiver neste momento, curve sua fronte para nós elevarmos uma prece a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora não esteja com saúde, mas eu tenho certeza que a tua presença se encontra com ele, Senhor, ou com ela. E nós te agradecemos por isso, porque tu estás conosco todos os dias de nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a cada um, ilumine a nossa mente agora para a abertura da tua palavra, para que juntos nós possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos, que a paz de Deus possa reinar em cada coração, seja onde você estiver. Tenho certeza que o Espírito Santo se encontra com você. É uma alegria para nós, a direção que fez esse canal, para nós nos comunicarmos, uma ideia que surgiu em meio a uma crise, mas nós acreditamos que foi uma ideia vinda do coração de Deus. Esse é o segundo culto de sábado que nós vamos transmitir para vocês. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa iluminar o coração de vocês e o entendimento para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês, aí onde vocês estão, vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 20, do verso 1 ao 16. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da noite, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Naquela época, assim como hoje, era costume em alguns lugares do mundo que uma pessoa que necessitasse de trabalhadores que necessitassem trabalhar, ficassem em determinado lugar esperando alguém que os contratasse para trabalhar por um dia. Seria o que hoje nós chamamos talvez de freelancer, né? E aí essa pessoa ficava em determinado lugar esperando até que aparecesse alguém para contratá-los. No decorrer da parábola, nós percebemos que, diferentemente dos demais empreiteiros, dos demais empregadores, que contratavam trabalhadores para serviços que equivaliam a um dia inteiro, o pai de família, o dono da fazenda, procurou trabalhadores ao longo do dia, não importando a quantidade de serviço ou tempo que faltava. Mas tudo o que importava para ele era a disposição das pessoas em aceitar o trabalho.
À medida que o trabalho progredia, o proprietário calculava o número de horas de trabalho ainda necessário para terminar a tarefa antes que a noite caísse. Fica evidente que o proprietário queria fazer a colheita toda naquele dia. Se fossem deixadas para depois, as uvas poderiam ficar açucaradas demais e aí perderia o valor para fabricar o vinho, porque era para isso que servia a maioria das uvas. E também, se fosse numa sexta-feira, o dono da fazenda gostaria, obviamente, que o trabalho fosse terminado antes do sábado. Por isso, ele chamava mais trabalhadores ainda, durante todo o dia, onde era possível trabalhar. Nós, olhando essa parábola, nós podemos pensar qual foi a razão pela qual Jesus deu essa parábola. Se nós olharmos o contexto bíblico, nós podemos perceber em alguns versos anteriores, vamos ver em Mateus 19, no verso 27, virando uma página, diz assim: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Se nós olharmos esse contexto bíblico, nos versos anteriores, nós podemos perceber que o relato da parábola, Jesus estava esclarecendo o significado, o verdadeiro significado de servi-lo, de servir a ele. Jesus queria ensinar a Pedro e aos demais discípulos que o principal no reino de Deus deve ser trabalhar não esperando recompensas. Esse espírito de centralização em si próprio nunca deveria ser o espírito do verdadeiro discípulo de Cristo. Não era naquela época e não é também hoje, jamais será. O pai de família da parábola não seguiu os princípios convencionais de remuneração. O normal era pagar por um dia de trabalho, ou então pela quantidade de trabalho realizado. Mas para Deus, ou no caso o pai de família, o dono da fazenda, não importava a hora que as pessoas começassem. O que importava de verdade era se a pessoa aceitava o trabalho e trabalhasse com todo o coração. E quanto aos princípios do reino apresentados nessa parábola? Quais deles nós podemos ver na parábola? Assim como na igreja, no reino dos céus, não existe o princípio de que o que oferta mais deva receber mais, ou que trabalha mais é mais abençoado. Aqui nós temos o conceito do reino e o conceito do mundo. No conceito do mundo, quem trabalha mais recebe mais, isso é justo, É óbvio, ninguém vai querer trabalhar muito e receber pouco. Então no mundo, quem trabalha mais, quem faz mais, produz mais, recebe mais. Isso é mais do que justo. Mas no reino de Deus, os méritos não contam. No reino de Deus, o que conta é a graça de Cristo, se a pessoa aceitou a graça de Cristo. Ninguém vai ser levado ao céu por capacidade própria, mas simples e unicamente pela graça de Cristo, que é o que deve prevalecer. No reino dos céus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, por uma razão muito simples. Não existe esse negócio de primeiro e último. Em Cristo, quando chegarmos no céu, todos seremos iguais, porque todos nós só vamos ao céu através de Cristo. Deus não está interessado em lucros, Ele não trata o homem na base do toma lá da cá. Ele recompensa cada um através do que ele vê no coração, ou seja, quando a pessoa aceita a graça de Cristo, ela é recompensada não pela sua justiça própria, mas pela justificação que há em Cristo. Na graça de Deus, todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, é o que está escrito em João capítulo 1, verso 16. Nessa parábola nós também podemos ver um pouco sobre a justiça de Deus. Se nós olharmos com os olhos humanos para essa parábola, acharemos o dono da fazenda injusto. Afinal, quem trabalhou mais deveria ganhar mais, a olhos humanos. O dono da fazenda aqui nessa parábola, ele é Deus. E Jesus nos ensina que devemos crer incondicionalmente na justiça divina, na bondade de Deus para com todos os seres humanos. Deus nunca comete injustiças, nunca, jamais. Nós devemos ter muito cuidado ao olharmos para Deus, para não julgá-lo conforme as nossas percepções humanas. Porque quando nós julgamos a Deus conforme as nossas percepções humanas, nós podemos cair na armadilha de querer ditar para Ele quem Ele deve e pode ou não abençoar. E Deus concede a sua graça para todos os seres humanos. A única diferença está entre quem aceita ou não. Deus sempre age com justiça com todos os seres humanos. Nós não temos do que reclamar.
Se Deus abençoa um que nós julgamos ser indigno das bênçãos divinas, lembremos-nos de que os primeiros indignos somos nós, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E Ele não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama porque nós precisamos e porque Ele nos ama. Tem uma ilustração muito interessante para nós finalizarmos a meditação. Ela foi contada na lição da Escola Sabatina do terceiro trimestre de 2009. Conta-se a seguinte história, que um novo converso, ele foi até o pastor da igreja dele, e ele disse assim: pastor, por mais que eu tente, por mais que eu ore, eu não consigo ser fiel a Deus. Vai ser impossível conseguir a salvação e ir para o céu, pastor, eu não consigo, não dá. E aí o pastor respondeu: você está vendo esse cachorro? Mostrou um cachorrinho para o irmão. E aí ele falou assim: olha, o pastor disse, esse cachorro faz bagunça, você que tem cachorro, você sabe. Cachorro destrói os utensílios da casa, come chinelo, faz bagunça, faz sujeira por todo lado. E o pastor começou a contar as coisas que esse cachorro fazia. E aí ele disse: olha, tem esse cachorro aqui, só que ele é adestrado. Diferentemente do que os nossos cachorros, sem ser adestrados, costumam fazer, esse cachorro era um bom cachorro. Ele não comia chinelos, ele não fazia sujeira, para comer ele tinha hora e tudo que o dono pedia ele fazia, porque ele era totalmente adestrado e muito obediente. E aí o pastor falou: lá na cozinha está o meu bebezinho. O meu bebê faz sujeira, o meu bebê ele joga brinquedo para tudo quanto é lado, mas quando eu morrer, para quem você acha que eu vou deixar a minha herança? Para o meu cachorro ou para o meu filho? E aí o pastor respondeu: é óbvio que para o meu filho, a herança é para o meu filho. Isso ilustra uma grande coisa para nós e com certeza serviu muito para aquele novo converso, para aquele novo irmão que estava em dúvidas quanto à bondade e à graça de Deus. A herança é para filhos. Todos nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a graça de Cristo, é impossível nós ficarmos fora do céu. É como diz aquele velho ditado, né? Se nós olharmos para nós mesmos, não há como ir para o céu, mas se nós olharmos para Cristo, como ficar fora dele? E aquele irmão pôde entender que o céu é para todos aqueles que aceitam a graça. Antigamente, uma irmã conta que ela imaginava o céu como a ida para o céu, né, a conquista do reino celestial, como ela estando num barco e ela tinha dois remos, um era a fé e o outro era as obras. E ela tinha aprendido que se ela não remasse com os dois remos, ela ficaria nadando, remando em círculos e nunca sairia do lugar. E aí um dia ela estava na igreja e um pregador perguntou: quem aqui acha que nós somos salvos, pela fé ou pelas obras? E ela ficou na dúvida, e o pregador terminou dizendo: nós não somos salvos nem pela fé, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Cristo. E de fato é assim, ninguém é salvo nem pela fé nem pelas obras, nós somos salvos pela graça. A fé, ela nos permite acreditar na graça de Cristo, e as obras nada mais são do que a prova de que nós aceitamos Cristo em nosso coração. É o que determina quem nós servimos e a quem nós amamos, e em quem tem estado no centro de nossa vida. A graça de Cristo é o único motivo pelo qual nós alcançaremos o céu. Se nós não o aceitarmos e se nós não reconhecermos a cada dia que o único caminho, verdade e vida e o único meio de nós alcançarmos o céu é Cristo, nós ficaremos fora dele. Agora, no momento em que nós aceitarmos e olharmos para ele, é impossível nós não alcançarmos as mansões celestiais. No reino de Deus e na igreja, cada um é valorizado em Cristo. Por isso, somos todos iguais. Todos valem o elevado preço do sacrifício de Cristo. E Cristo vive em cada um de nós. E o preço que Cristo pagou na cruz foi alto, não foi? Então, nós valemos muito. Portanto, não importa que aqui eu ou você sejamos os últimos. Consagremos hoje, a cada momento, a cada minuto, a nossa vida a Jesus. E tudo que nós fizermos, nós tenhamos o desejo de glorificar tão somente a Cristo, porque Ele é o único digno merecedor de toda a glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
Muito obrigada pela tua palavra que o Senhor enviou para cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos fazer fortes, que o Senhor possa nos ajudar a acreditar a cada dia na tua graça em nossas vidas, que nós possamos aceitar o sacrifício de Jesus cada dia em nossa vida, que nós possamos viver à altura daquilo que o Senhor oferece a nós, que é um amor imenso, Senhor. Que nós possamos amá-lo a cada dia, que o teu Santo Espírito possa habitar em nós, que nós possamos ser influenciados por ele, que nós possamos brilhar neste mundo que perece em trevas, que nós possamos ser boas influências para as pessoas que ainda não te conhecem, para que elas também sintam desejo de te conhecer, Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoe a cada família que está reunida, que o Senhor possa conceder saúde, conceder o pão de cada dia, conceder e suprir cada uma de suas necessidades de acordo com a tua santa e bendita vontade. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, mas nós te agradecemos porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve o pecado, superabundou a graça. Nós te agradecemos porque a tua graça é suficiente e o sangue de Jesus apaga todas as nossas transgressões. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos ajudando para que cheguemos juntos ao reino dos céus. Abençoe a tua igreja na face da terra. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço não porque eu mereço, mas é pelos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.